Graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos para a nossa quarta aula de História da Teologia Cristã e hoje nós vamos ver sobre alguns pensadores que acabaram influenciando naquilo que ficou conhecido como dois grandes ramos da cristandade, que é o lado oriental, conhecida hoje como Igreja Ortodoxa, e o lado ocidental como a Igreja Romana. Esses pensadores acabaram sendo determinantes no que ficou conhecido posteriormente como esses ramos da cristandade. Muita gente não sabe, mas nos primeiros séculos não foi a Europa que produziu os grandes líderes pensadores. Pelo contrário, esses líderes teólogos, eles foram provenientes especialmente da África. Foi da África que vieram os grandes pensadores e líderes da igreja cristã. Alexandria, ela era o grande centro cultural e intelectual e foram provenientes dali dois pensadores antigos conhecidos na igreja, um deles chamado Clemente e o outro posteriormente chamado Orígenes. E ainda na África, só que do lado ocidental, vieram ali Tertuliano e Cipriano. Esses dois influenciaram bastante, especialmente Cipriano vai ter um pensamento muito parecido com aquilo que vemos principalmente no que diz respeito à organização dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esses pensadores, eles são provenientes, oriundos, especialmente da África. A diferença desses pensadores para os anteriores é que esses pensadores vão escrever não para as autoridades romanas, mas para os cristãos. Então, o apelo deles, ao contrário dos outros, que muitas vezes apelavam em favor dos cristãos, especialmente pelos maus tratos que os imperadores tinham sobre eles, eles escreveram especialmente ao público cristão, apelando ali para uma ideia de ortodoxia, combatendo o que eles entendiam que era um engano, que era uma heresia. Eles vão se dirigir ao público cristão, essa é a grande diferença deles. Em Alexandria, a gente pode perceber uma influência muito forte ainda do gnosticismo, né? Mais uma vez, enfatizando que o gnosticismo foi o grande oponente da igreja cristã nos primeiros séculos e, como eu falei em aulas posteriores, até hoje é possível identificar essa influência do gnosticismo entre os cristãos. Mas ela foi tão forte em Alexandria que não é mero acaso que a tradição ascética, então o desprezo pelos prazeres, por aquilo que tem a ver com o corpo, tenha nascido exatamente em Alexandria. Em Alexandria que nasce essa tradição ascética de desprezo pelos prazeres, pelo corpo, enfim. Essa ênfase especialmente na razão, no material. Embora, por exemplo, Clemente não fosse um gnóstico, ele não falava que o corpo, que a matéria era má, mas ele dizia que a matéria, o corpo e a matéria eram inferiores ao que era espiritual e a razão. Então, se por um lado ele não via como mal, por outro, ele tinha esse certo desprezo, ou pelo menos tratava como algo inferior, ele focava também no mundo das ideias, do espiritual, do racional. Então você vê um pouco dessa influência. Clemente, ele vai seguir na esteira de Justino Mártir no sentido de dialogar com a filosofia grega. Então ele vai fazer uso da filosofia para poder proclamar o cristianismo de uma maneira inteligível. Então ele vai andar muito na esteira de Justino Mártir, que nós já mencionamos aqui, com a ideia de que toda verdade é verdade de Deus. Então ele segue a mesma linha de Justino Mártir nesse sentido e vai beber muito da filosofia de Sócrates e de Platão. Especialmente desse último, ele vai usar bastante os argumentos e a filosofia de Platão para ensinar, inclusive fazendo semelhanças com o próprio ensino apostólico. Então ele usa Sócrates e Platão, pegando especialmente as semelhanças daquilo que os apóstolos tinham ensinado, tinham transmitido para a igreja. Então ele vai fazer essa associação dessas duas linhas, né? Ele foi chefe da escola de Alexandria por volta do ano 200, né? Da escola de catequese de Alexandria, ele que chefiou isso e usou dessa filosofia na instrução aos seus discípulos. 5 livros que ainda existem subsistiram, né? 5 livros dele subsistiram, 3 eu gostaria de destacar aqui.
Exortações aos Pagãos, que é uma polêmica contra o paganismo e seus cultos idólatras e supersticiosos, né? Ele vai denunciar essa superstição, essa idolatria nos cultos pagãos. Então, o livro apresenta um quadro mais positivo da filosofia grega, especialmente em relação ao que ele considerava consistente com a verdade cristã, como eu falei. O outro livro é o Instrutor. Ele trata do verbo cósmico e sabedoria de Deus, cujo papel principal da salvação é ensinar a vencer as paixões e a ter uma vida espiritual de obediência e de ação racional. E o último, né, que Miscelâneas, é uma tentativa de criar uma filosofia cristã abrangente. Então, ele já fazendo um trabalho para tentar gerar aí uma filosofia que fosse cristã mesmo. E aí ele vai afirmar no livro: nosso livro não hesitará em tirar proveito do que há de melhor na filosofia e em outras instruções preparatórias. Então, o mesmo Clemente vai encarar a filosofia dessa forma. Clemente, ele entendia que assim como a lei de Moisés, o próprio Moisés, prepararam o povo judeu para Cristo, ele entendia que Deus tinha usado Sócrates e Platão, a filosofia, para preparar os gregos também para a vinda de Cristo. Então, a leitura dele, esse paralelo com a lei de Moisés, Deus preparando os hebreus para a vinda de Cristo, ele entendia que ele também havia preparado Sócrates e Platão, preparado os gregos para a vinda de Cristo da mesma forma. Tanto que ele dizia que Platão era o amigo da verdade. Ele se referia a Platão como amigo da verdade ou também como imitador de Moisés. Bom, esse foi Clemente. Já Orígenes, ele foi um grande gênio, estudioso, produziu mais de 800 tratados, ou seja, um cara que escreveu demais, um dos que mais escreveram na história do cristianismo. E por conta de ser esse estudioso, ter ficado famoso por conta da sua erudição, né, ele acabou atraindo a atenção de muitos aristocratas, estudiosos pagãos para a sua escola de catequese. Então, sua fama atraiu muita gente não cristã para poder estudar, conhecer aquilo que ele ensinava, né? Acabaram sendo catequizados por Orígenes. Ele nasceu em 185, em Alexandria, morreu no ano de 255, em Cesareia, lá na Palestina. Ele foi aluno de Clemente, ele foi discípulo de Clemente, que nós citamos, e aí nós vemos o brilhantismo de Orígenes no fato de que, ainda jovem, com apenas 18 anos, ele já ter sido convidado para assumir o cargo de diretor da escola, porque Clemente precisou fugir por conta da perseguição, e aí ele acaba assumindo essa responsabilidade novinho, com apenas 18 anos, já assume essa responsabilidade. Uma curiosidade, a fim de nós enfatizarmos aí a extensão das obras de Orígenes, né, como que ele ficou conhecido, um homem de posse chamado Ambrósio, que se converteu do gnosticismo valentiniano, que nós falamos, né, que foi enfrentado, a gente citou isso aqui em umas aulas atrás, ele se converteu para o cristianismo ortodoxo. Ele ficou tão impressionado com o trabalho de Orígenes que ele ofereceu uma casa, né, um secretário, 7 estenógrafos e copistas e calígrafos, e pagou a publicação dos seus manuscritos. Ele pode ter sido o escritor mais prolífico do mundo antigo, então tornou-se tão famoso como filósofo que Júlia Mâmia, mãe do imperador romano Alexandre Severo, pediu-lhe que fosse o seu professor particular. Mesmo sem ser cristã, ela ouvira falar de sua capacidade intelectual e de sua habilidade didática. Então, só para nós vermos, né, o peso, a influência de Orígenes, a sua fama, ele acaba dando aula para a própria mãe do imperador, mesmo ela não sendo cristã. Então, atraiu aristocratas e intelectuais, estudiosos pagãos, e a própria mãe do imperador quis ter aula com ele, contratou como seu professor particular para aprender, porque ouvira falar da grande fama desse homem chamado Orígenes. Num período de perseguição, dificuldades, ainda assim a sua fama fez com que portas fossem abertas para ele, e ele tem esse patrocínio. Por isso que foi um dos que mais escreveu, né? Foi um homem que escreveu demais, porque foi patrocinado por essa pessoa rica que acabou se convertendo do gnosticismo para o cristianismo. Ele empregou uma analogia do Antigo Testamento para ilustrar a atitude correta de um cristão diante da filosofia grega. Não só lembrando, né? Nós falamos de Clemente
estando na esteira de Justino Mártir. E aí o Orígenes também, nessa linha, ele vai dizer assim: como o povo hebreu que levou consigo bens dos egípcios no Êxodo, o povo de Deus sempre teve permissão de usar os despojos egípcios, tomando emprestada a verdade de fontes pagãs quando era útil, para esclarecer o significado das Escrituras e transmitir o Evangelho a pagãos interessados. É claro que nesse processo, muitas vezes, isso acabou prejudicando também, acabou comprometendo a filosofia cristã, a verdade cristã, porque ela acabou empregando ideias pagãs. Então, essa análise tem que ser feita com cautela, com muito discernimento. Eu sou completamente favorável a essa ideia de Justino Mártir. Toda verdade é verdade de Deus, porque Deus é o Criador, Cristo é o Logos, colocou significado em tudo, e os pagãos vão perceber esses significados, essas verdades. Nosso papel é pegar esses despojos, mas trazer para o lugar apropriado dentro de uma visão cristã. O nosso cuidado tem que ser em não pegar algumas coisas, alguns pensamentos, cujos seus pressupostos não são cristãos, seus pressupostos sejam comprometidos e sejam completamente antagônicos à verdade do Evangelho. Então, muitos desses conceitos, que foram trazidos, seu pressuposto não era o Deus das Escrituras, não era essa visão das Escrituras da criação que Deus fez, da queda, da redenção. Muitas vezes o fundamento era uma ideia grega de matéria, energia, tinha influência do gnosticismo, que não foi feito sempre esse discernimento, não houve sempre essa devida cautela. Então, em alguns momentos, houve um comprometimento mesmo por ter pego emprestado essas ideias seculares. Embora partisse de textos bíblicos, fica perceptível a influência dessas ideias gregas nas interpretações da Escritura, muitas vezes feita pelo próprio Orígenes. Então, um exemplo disso era a ideia que ele tinha da pré-existência da alma. A Bíblia não fala absolutamente nada disso, mas ele, por ser tomado por influências gregas, ele começa a defender a pré-existência da alma, desenvolvida no lidar com a ideia de eleição em Romanos 9. Então ele pega Romanos 9 e tenta defender, associar essa ideia grega de pré-existência da alma e tenta associar a ideia de eleição em Romanos 9, já que ele cria também no livre-arbítrio. Então, como também, isso foi uma das coisas que fez ele trazer essa ideia. A falta de discernimento fez ele trazer essa ideia grega para dentro da sua teologia. E também o conceito que ele usou de apocatástasis, que culminou numa espécie de universalismo, onde Deus reconciliaria a criação consigo, ideia que alguns dizem que ele incluiria o próprio Satanás. Então, assim, Orígenes, eu falei um grande pensador, porque ele influenciou, tem algumas influências positivas, mas o fato da obra dele ser muito vasta, então ele escreveu muito, acabou influenciando muito, mas muitas ideias completamente equivocadas, muitas ideias heréticas como essa da pré-existência da alma, como esse conceito que ele trouxe que acarretava num universalismo que muitos defendem hoje, e alguns diziam que ele chegou a defender a própria ideia de conversão, de trazer o próprio Satanás para essa restauração, para a redenção em Cristo. Então ele foi longe demais por ter acolhido uma ideia completamente antagônica às Escrituras. A verdade é que nas principais ramificações do cristianismo, a memória de Orígenes ela é imaculada, ele sempre com a suspeita de heresia. Então ele não é um pensador que tem unanimidade, visto como grande intelectual cristão, não. Em todas as áreas do cristianismo, todos os ramos, a memória de Orígenes ficou maculada. Ele sempre fica ali o sinal de alerta, a suspeita de heresia. É importante também nós enfatizarmos que se muitos dos seus seguidores incorreram em heresias, muitos heróis ortodoxos também foram influenciados por Orígenes. Então, um ponto positivo em Orígenes, se tem um lado ruim, negativo, ele acabou deixando, infelizmente, um legado negativo, por outro, ele também influenciou pensadores que nós temos como ortodoxos. Então, Orígenes influenciou muita gente que defendeu, por exemplo, batalhou pela doutrina da Trindade, que combateu severamente as heresias no seu contexto para salvaguardar esse conceito, essa doutrina essencial, crucial, que é a doutrina da Trindade. Então, ele teve influência sobre Atanásio, ele teve influência sobre os pais capadócios, todos esses se diziam
influenciados por Orígenes. Então você vê que, por outro lado, ele acabou influenciando numa doutrina que é essencial, contida no credo apostólico, e teve essa influência de Orígenes. Ele defendeu a eterna divindade de Cristo, sua igualdade ao Pai, mas o fato é que ele deixou, por conta da influência grega, seu pensamento aí, uma teologia ambígua sobre Deus, Trindade e Jesus Cristo. Então, infelizmente, ele tem essa ambiguidade porque trouxe muitos erros, mas também, por outro lado, deixou os acertos, a influência aí nessa doutrina crucial. Mas a gente pode dizer que a doutrina, a teologia de Orígenes, ela é muito ambígua. Então esses são os pensadores do lado oriental. Mas do lado ocidental há dois grandes nomes que nós vamos destacar aqui. O primeiro deles, Tertuliano. Como nós falamos um pouquinho de Alexandria, é bom entender um pouquinho da ideia em Cartago, como era o contexto lá. Embora a filosofia grega fizesse parte ali do ambiente, eles não eram desconhecedores da filosofia, mas Cartago era uma cidade muito mais pragmática, a gente pode dizer, menos especulativa. A tradição de Cartago ela era rica no direito, na questão do direito e na virtude cívica. Então ela tinha uma característica diferente de Alexandria. Ela não tinha essa ênfase na especulação, não, ela era muito mais pragmática, tanto que essa consciência jurídica, a ideia do direito, né, a busca estava muito mais presente, influenciando, sendo a base ali que norteava a cidade de Cartago. Uma filosofia que fazia parte, né, que influenciava era o estoicismo, que é uma filosofia grega que enfatiza a moralidade e a justiça. Então você vê como que ela tem um teor mais, digamos, moralista, pragmático, né? A gente vai ver esse tipo de influência em ramos do cristianismo, é por isso que eu falei que tem uma influência desses pensadores no lado oriental e desses aqui no lado ocidental, né? Essa ênfase jurídica, moral, mais preocupado com questões práticas, é exatamente o que se vê do lado hoje ocidental e essa especulação muito presente no lado oriental. Então a ideia dos cristãos ali era simplesmente desenvolver um sistema de vida eclesiástico sadio, né? Diante das tempestades, da turbulência do Império Romano, as perseguições, eles queriam uma organização sadia, um estilo de vida eclesiástico sadio que pudesse ser forte, né? Bem articulado, organizado diante das tempestades que eles enfrentavam, que era o Império Romano, e ter uma base de comunhão ali, fornecer uma base para a comunhão, para a vida moral dos cristãos. Essa era a busca do cristianismo em Cartago. Então tinha essa diferença entre Alexandria. Uma outra diferença em Tertuliano é a maneira de encarar, né, a própria filosofia. Então, enquanto Clemente e Orígenes, que foi o seu discípulo, né, grande discípulo de Clemente, eles tinham um otimismo, digamos, para a filosofia grega. Tertuliano ele era bem pessimista em relação à filosofia grega. É dele a frase: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Né? Ele está querendo dizer exatamente por que a gente tem que ficar buscando na filosofia grega. A ideia hebraica, bíblica, não tem nada a ver com a filosofia grega. Então ele tinha um pessimismo maior em relação à filosofia grega. Ele não olhava com o otimismo de Clemente, de Orígenes, e, aliás, Orígenes posterior, né? Mas ele não olhava com esse mesmo otimismo, ele era mais pessimista. Ele nasceu em 150, no ano 150, passou praticamente a vida toda na cidade de Cartago, embora ele viajasse com frequência para Roma, mas praticamente a vida dele ficou em Cartago, Tertuliano de Cartago, né? Assim que ficou conhecido ali por ter vivido, dedicado a vida toda ali, se dedicado os seus dons, suas habilidades nessa cidade. Ele era advogado, aí mais uma para mostrar essa influência na cidade de Cartago, né, para não bem peculiar. Ele era advogado. No ano 190 ele se converte e aí ele passa a dedicar suas habilidades, conhecimentos jurídicos para esclarecer a fé cristã. O Roger Olson, historiador da história da igreja, ele vai, mesmo correndo o risco de um anacronismo, ele vai dizer que, tentando
comparar um pouco com o contexto próximo de nós, ele vai dizer que o Clemente estava mais para o teólogo liberal, como a gente conhece, né? Ele é mais um teólogo liberal que usa da filosofia grega e acaba abraçando muita coisa que vai gerar problema, né? Como também Orígenes, que eu disse, que por isso tem seu nome maculado. E o Tertuliano está mais para o conservador fundamentalista, embora eu não goste muito dessa expressão fundamentalista, porque ela é muito pejorativa, né? Mas o fundamentalista original é o que queria levar a igreja para os fundamentos, a doutrina para os seus fundamentos bíblicos, né? Então, não era encarado da maneira pejorativa como é hoje. O fundamentalismo hoje é visto muito mais como um sujeito extremamente legalista, um cara literal que não consegue entender os gêneros dos textos. Não é essa visão pejorativa. É no sentido de retomar os fundamentos da fé cristã. Então ele compara o Tertuliano como o teólogo conservador fundamentalista e o Clemente como o liberal. Claro que é uma tentativa de mostrar para nós que estamos séculos posteriores em tentar entender esses dois teólogos. Então ele faz essa comparação. Tertuliano, ele era pessimista, como eu falei. Não que talvez ele discordasse de Justino no que diz respeito a que toda verdade é verdade de Deus. A diferença é que ele era pessimista com a capacidade humana de evitar a idolatria no pensamento. Então, enquanto os outros achavam que nós, seres humanos, poderíamos trazer essas filosofias e fazer esse diálogo, né? Eles tinham um otimismo maior para a razão. O Tertuliano ele era pessimista com a razão humana, não com a verdade de Deus, mas com a capacidade humana de conseguir evitar a idolatria. Para ele a gente tem dificuldade e nós iríamos cair sempre na idolatria. Então ele preferia ficar ali pautado no pensamento judaico-cristão e evitava mais a filosofia grega, embora, claro que sempre vai ter um resquício, tem algum pressuposto que acaba influenciando, né? Como eu falei, em Cartago você tinha a filosofia do estoicismo, a filosofia grega, que, claro, era focado mais em questões práticas, como eu falei, né? O foco do estoicismo estava muito mais para a moralidade, para a questão da justiça, mas é uma filosofia grega, né? Mas ele era pessimista nesse sentido, Tertuliano tinha esse pessimismo. A maioria das obras dele, que ele escreveu, eram anti-heréticas, né? E a maior obra foi contra Marcião. Eu lembro que eu citei Marcião aqui, uma ideia universalista. Tertuliano vai bater de frente com essa ideia, ele vai escrever, e a maior obra é combatendo o marcionismo. Em suas obras, por exemplo, combatendo Práxeas, Tertuliano elaborou uma teologia muito próxima daquilo que 100 anos depois foi formalizado nos concílios e pelos credos oficiais no que se refere à doutrina da Trindade e cristológica. Quanto à questão da Trindade, né, ele acreditava que o Deus cristão está em uma só substância e 3 pessoas, sendo que por substância ele se refere à existência ontológica fundamental que faz com que uma coisa seja o que é, e por pessoas se referia à identidade de ação que fornece a qualidade de ser distinto. Então a ideia básica subjacente é distinção sem divisão. Então você vê, Tertuliano 100 anos antes escreve algumas coisas que vão serem ditas lá na frente no concílio em relação à Trindade. Então ele queria defender a distinção das pessoas, né? Pai, Filho e Espírito, mas sem gerar uma divisão. Nas próximas aulas, quando a gente entrar nas discussões do concílio, nós vamos ver que uma das dificuldades era um lado entender o outro, que um queria distinguir as pessoas e o outro enxergava isso como uma divisão das pessoas, o outro focava na união, e Tertuliano já conseguiu escrever algo que foi falado, né, e resolvido um século depois somente. E quanto a Jesus Cristo, ele empregou os mesmos conceitos básicos da substância da pessoa, né? Jesus Cristo era tanto substância divina como substância humana, sendo uma só pessoa e não 2 pessoas ou identidades. É uma outra discussão posterior do concílio lá da controvérsia cristológica, e aí você vê que Tertuliano, bem adiantado na percepção dele, embora não fizesse da forma que, né, mais
elaborada, articulada, mas já um entendimento muito grande da pessoa de Jesus. Então, fazer essa distinção entre as duas naturezas de Cristo ocorre porque seria impróprio para Deus sofrer e ser divino. Somente uma delas poderia ter sofrido e morrido. Então, o raciocínio é que a divindade não experimentaria o que é impróprio a ela, a limitação, a imperfeição e o sofrimento. Tal conclusão foi que os teólogos chegaram posteriormente. Então, Tertuliano escreveu coisas tão interessantes que foram faladas posteriormente, mas por que ele não foi reconhecido, então, essas ideias, o que ele escreveu? Então, tem duas possíveis respostas do lado oriental e uma do lado ocidental. Do lado oriental, porque a maioria dos escritos de Tertuliano eram em latim, era quase inutilizado do lado oriental, de língua grega, usavam muito mais o grego, então o pessoal nem tinha acesso à maioria dos seus escritos, e porque ele basicamente não usava a filosofia grega, que lá era muito requisitada. Então, possivelmente essas são as causas dele não ser reconhecido do lado oriental. Mas já do lado ocidental, Tertuliano ele não é reconhecido, esses textos, essas ideias não são reconhecidas, possivelmente pela sua adesão ao montanismo. Muitos historiadores vão dizer que Tertuliano deserdou da igreja, da grande igreja, conhecida grande igreja, e ele acabou aderindo ao montanismo. É muito possível que isso tenha acontecido pelo fato dele nunca ter sido canonizado do lado ocidental. Então, mesmo tendo escrito coisas que seriam, o martelo seria batido séculos depois, né? Ele escreveu antes da discussão e conseguiu falar muitas coisas que foram aprovadas depois, né? Foram escritas parecidas com o que ele tinha dito, e os seus textos não foram reconhecidos, possivelmente por esse motivo, né? Não ter usado da filosofia grega e escrito em latim, então a Igreja Oriental desconheceu, e do lado ocidental pela sua adesão ao montanismo, que nós falamos aqui em aulas anteriores, né? Montano, aquele profeta que se achava inspirado assim como os escritores bíblicos, que acusava a igreja de enclausurar o Espírito Santo no livro, né? E essa ideia da nova profecia. Então ele acabou aderindo a isso, e por isso não foi reconhecida a sua teologia, mesmo sendo quase similar às conclusões dos concílios ecumênicos. Então esse é o motivo. Mas o grande trunfo, nós podemos dizer, de Tertuliano foi ter influenciado o seu discípulo, né, que acabou tendo, mesmo não sendo um teólogo tão genial, né, ele acabou influenciando um que influenciou a igreja, podemos dizer, no que diz respeito à sua articulação, à sua organização, que foi Cipriano. Nós vamos ver aqui que Cipriano ele não foi teólogo no sentido de produzir grandes obras, assim como produziram tantos nomes na cristandade, mas ele tinha uma ênfase muito maior na organização, na questão eclesiástica, e então a gente pode dizer que o grande trunfo de Tertuliano, né, o grande legado foi a sua influência a Cipriano, assim como o grande legado de Clemente foi a sua influência sobre Orígenes. Então esses dois primeiros pensadores que conviveram, o Tertuliano até combatendo muito das ideias de Clemente, escreve muito para combater as ideias de Clemente, não concordava com as ideias de Clemente, o trunfo dele foi a influência sobre Cipriano. É bom enfatizar sobre Tertuliano mais uma coisa aqui, é que ele escreveu muito a favor dos cristãos, apelava às autoridades, escrevia asperamente contra as autoridades por conta da perseguição. Mas aos cristãos ele encorajou, e é dele a famosa frase que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Então são o sangue dos mártires que vão fazer com que a igreja frutifique. É dele essa frase, ele escreve isso encorajando os cristãos. Não vale fazer essa menção sobre Tertuliano, mas o grande trunfo é a sua influência sobre Cipriano, esse é o legado, assim como o grande legado de Clemente, a sua influência sobre Orígenes. Então o último personagem aqui dessa aula que nós vamos ver é Cipriano. Então Cipriano, como eu falei, embora não seja esse pensador, seja um grande gênio da teologia, ele deixou um legado no que diz respeito à sua organização do cristianismo, né? O foco na prática cristã, na vida
judicial da igreja. É nisso que consiste o grande legado de Cipriano, a busca pela unidade, a visão que ele tem de liderança, por exemplo, vai influenciar o lado oriental por 1000 anos e o lado ocidental é influenciado até hoje por essa articulação de Cipriano. Né? Dele são as frases conhecidas como aquela: quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. Ou ele diz também: fora da igreja não há salvação, porque ele cria algo inovador que é a junção, pelo menos essa relação entre eclesiologia e soteriologia, a doutrina da igreja e a doutrina da salvação, especialmente baseado no ofício do bispo. Então ele vai criar essa ideia aí, ele que vai gerar a sua organização gira em torno desse conteúdo. Cipriano ele nasceu em uma família rica em Cartago por volta do ano 200, foi influenciado aí por um presbítero cristão chamado Cecílio, e aí ele converte-se ao cristianismo, abandona as crenças e práticas pagãs que a sua família tinha, e isso ocorreu quando ele tinha aproximadamente 46 anos de idade. E aí ele era de uma família rica, e alguns dizem que inclusive, possivelmente ele era um administrador dos bens da família, daí a sua prática, a sua praticidade, a sua virtude em organizar as coisas, né? Porque esse é o grande trunfo de Cipriano. Ele distribui os bens dele, toda a riqueza dele aos pobres, e ele passa a ser amado, né? Pelas massas oprimidas, pelos pobres, e a ser conclamado o seu sacerdócio, né? Ordená-lo como um sacerdote, posteriormente ele assumir como bispo, então a própria massa conclama, né, já que ele passou a ser querido por ela, por essa filantropia, essa disposição em abandonar os bens, ele faz isso e acaba caindo na simpatia do povo. Ele assume então o bispo, como bispo no ano 248, ali em Cartago, e ele fica até o ano 258, 10 anos depois, onde ele é executado pelas autoridades romanas. Então, Cipriano ele morre por conta da fé, ele é executado, ele fica 10 anos como bispo ali em Cartago. E o contexto que ele pega era contexto histórico, eclesiástico, quando ele assume, era de muita confusão, de muita dificuldade no que se refere à necessidade de uma organização. O contexto eclesiástico histórico era marcado por problemas que precisavam de soluções. Então, quando ele pega lá, havia uma necessidade, quando ele assume o bispado, haviam necessidades urgentes ali. Por exemplo, o que aconteceria se um bispo caísse em heresia? Se um bispo abusasse da sua autoridade? Se dois homens alegassem serem bispos do mesmo grupo de congregações cristãs? Quem decidiria qual bispo era legítimo? E um outro problema que tinha era muitos autodenominados sacerdotes, né? Por conta da perseguição desencadeada por Décio, houveram muitos cristãos ali que manteram-se fiéis e por conta dessa fidelidade se achavam no direito de absolver o pecado de outros cristãos, começaram a agir como se fossem bispos, né? E rejeitar aqueles bispos, aqueles sacerdotes que porventura tivessem negado a fé, tivessem cometido algum vacilo, algum pecado. Então era de turbulência, de confusão, precisava de uma resposta, e aí Cipriano vai dar essa resposta e vai organizar a igreja, como nós falamos. E entrando um pouco mais na teologia de Cipriano, ele fala sobre a regeneração batismal, né? Ele falando da necessidade do batismo no que se refere à salvação. Lembra que eu falei dessa relação de eclesiologia com soteriologia, como isso está baseado especialmente na pessoa do bispo, né? No exercício do bispo. E aí, no que se refere ao batismo, que ele vai dizer a necessidade para a salvação, ele vai dizer assim: mas fica manifesto onde e por quem a remissão dos pecados pode ser conhecida, a saber, ela é dada no batismo. Pois em primeiro lugar o Senhor outorgou a Pedro esse poder, ele sobre quem edificou a igreja, a partir de quem determinou e demonstrou a origem da unidade. Exatamente o poder que libertava no céu tudo quanto Pedro libertava na terra. E depois da ressurreição também,
ele fala aos apóstolos dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Percebemos daí que somente aqueles que são colocados sobre a igreja, firmados na lei do Evangelho e na ordenança do Senhor, são autorizados a batizar e a dar remissão dos pecados. Mas que sem isso nada pode ser preso ou liberado, quando não há ninguém que tenha poder para amarrar ou soltar coisa alguma. Nele também nós vamos ver o início de um sistema penitencial, né? Mais tarde foram surgindo vários manuais de penitência para os pecados, mas nele que a gente vê esse início dessa formação, já escreveu muito sobre isso, o que acabou contribuindo por um moralismo dentro da igreja, pela ideia de justiça, pelas obras, né, que mais tarde foi combatido, né, séculos mais tarde, embora assim, o mesmo Cipriano atribuísse a misericórdia, a graça de Deus, a salvação, mas ele falava que a preservação tinha a ver com a fidelidade ao caminho da perfeição. Então o mesmo Cipriano ele vai dizer: conquistar alguma coisa não é nada, difícil é manter o que se conquistou. Então ele defendia essa ideia que evidentemente é um tom moralista, especialmente para nós que somos reformados, que acreditamos que é Deus quem efetua tanto querer como realizar. Então muitos têm a ideia dentro do protestantismo, infelizmente, que a justificação é uma obra de Deus e como se a santificação não fosse uma obra de Deus. Não, a santificação também é uma obra divina acontecendo nas nossas vidas. Então, toda vez que há esse teor moralista, né, abre-se espaço aí para a ideia de justiça própria. Nós entendemos que é uma ação completa de Deus, né? O Cipriano não entendia dessa forma. Então, ele falava: conquistar alguma coisa não é nada, mas difícil é manter aquilo que se conquistou, né? Muito antagônico àquilo que os reformados creem. Mas aí, retomando o conceito sobre unidade da igreja, que ele atrelava salvação à igreja, de modo a tornar o cargo do bispo assim, uma coisa determinante na salvação, vale dizer também, e o historiador Justo Gonzalez vai dizer isso, né? Ele escreveu livros, né? Um historiador da igreja, um dos mais conhecidos. Ele vai falar do conceito federativo do episcopado. Então, cada bispo funciona em harmonia com todos os demais, e não existe um que esteja acima dos outros. Eles são interdependentes e toda decisão deve ser tomada em consenso. Então, isso funcionou relativamente bem durante a vida de Cipriano, mas no Ocidente Latino, a tradição católica romana acabou elevando o bispo de Roma à autoridade suprema. Posteriormente proclamou o infalível, diferente do lado oriental, onde o episcopado adotou a ideia aí do episcopado confederado, né? Ele manteve essa ideia parecida aí de Cipriano. Então, alguns vão dizer que o legado de Cipriano ele é controverso, né? Essa ideia focada no bispo é tanto uma bênção como uma maldição. Alguns vão dizer que ela era necessária naquele período conturbado, difícil, né? Onde, como eu falei, existiam auto-intitulados sacerdotes, onde o pessoal não estava se importando com o bispo, com a união da igreja. Dizem foi necessário. Outros vão dizer foi extremado. Então ele deixou esse legado aí controvertido. E para a gente concluir, focando aí nesses personagens, o cristianismo ele se organiza, né, nesse contexto de um movimento considerado como seita por muitos críticos. Ele foi se tornando uma instituição altamente organizada e a gente deve isso a 3 fatores. Primeiro, a formalização da estrutura organizacional e hierárquica centralizada nos bispos. Segundo, a formulação dos credos, que resume os princípios do que se deve crer para ser cristão. E por fim, a identificação de um cânon de escrituras cristãs. Então, durante o século III, as primeiras construções eclesiásticas chamadas basílicas foram levantadas para a adoração cristã. O cânon das escrituras cristãs foi praticamente solidificado, embora o reconhecimento oficial e a aceitação universal tenham vindo apenas quase um século mais tarde, né? A organização institucional do cristianismo desenvolveu-se nos moldes da ordem imperial de Roma. Os bispos, paulatinamente,
tornando-se arcebispos das sés metropolitanas. Então, as condições do cristianismo se tornar a força dominante posterior ocorreu muito por conta desses 4 teólogos advindos da África do Norte. Então, nós vamos continuar as nossas reflexões. Eu te espero aqui. Um grande abraço. Deus abençoe.